Vamos lá, Eduardo, pode começar. Já dá para compartilhar? Ou não precisa? Vou compartilhar. Você pode ligar a câmera, por favor? Ah, posso? Pode ir lá. Peraí. Não ficou muito grande, porque eu acho que não tem muita coisa para explicar e é bem fácil de entender a densidade. Mas a densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. O cálculo de densidade é feito pela seguinte expressão: densidade é igual massa e volume. E quanto mais massa ou volume, vai ocupar mais espaço no. Tem a simulação que eu vou mostrar depois, para Uhum. ficar mais fácil de entender. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o mercúrio possui maior densidade que o leite. Isso significa que, numa dado de volume, mercúrio é mais matéria que em uma massa de quantidade de leite. A densidade nos auxilia na caracterização de uma substância. A densidade dos sólidos e líquidos é a expressão de gramas por centímetro cúbico. Aqui. Quanto maior a massa, como dá para ver, mais ocupa na aguinha aqui. Ó. Quanto mais pesado, eu não estou conseguindo mudar aqui. Também mais ocupa, porque tem mais volume também, mais densidade. E é, quanto maior volume, maior densidade. Passei um pouquinho sobre os materiais que tem na simulação e aí faz essa explicação de acordo com o que você está fazendo. Começa Ah, isopor, sim, sim. madeira. Aí depois você, de acordo com o que você experimenta aqui, você faz uma explicação da teorização que você fez inicialmente. Tá. O isopor, por ser mais leve, ele tem menos densidade. Então ele ocupa muito menos espaço na água. Aqui dá para ver que a água, quando está sem ele, fica 100, e quando está com ele, fica 100, 101,11 litros. A madeira é um pouquinho mais pesada, mas ainda não é, não afunda ou não ocupa tanto espaço quanto o alumínio ou o tijolo. O gelo, ele quase afunda. Ele boia e ocupa 6 litros do espaço, 6 litros,33. E o alumínio e o tijolo já afundam, que é os que possuem maior densidade. Ótimo. Muito bom. Vou Obrigado. só compartilhar minha tela. Tá. Tá. Então, eu vou falar da gravidade, né? Então, a gravidade é uma força de atração que ela regula os objetos em repouso, ou seja, que estão parados. Ela foi descoberta por Isaac Newton, e ela define que se dois corpos têm massa, esses corpos vão sofrer uma atração que é proporcional ao valor de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Então, o que isso quer dizer? A gente vai transformar isso numa fórmula mais para frente. Essa lei, que é uma lei, não é uma teoria, ela é aceita em todo mundo da física, no caso, pela toda a comunidade científica, ela é definida por uma constante, que é a constante de gravitação universal. Constante para quem não sabe, é algo criado pelos matemáticos em equações físicas para arrumar. É uma coisa assim mais complicada, mas tem alguma coisa a ver com tangência e tal. Não vou entrar nisso agora. Mas então, o número da constante da gravitação universal, que tem várias, é esse daqui, né? E a gente vai usar ela nas fórmulas. Mas como que a gravidade ajudou a gente? Ela ajudou a gente a descobrir fenômenos astronômicos, eclipses e conjunções, enxurros de asteroides, nos ajudou a descobrir o período orbital de planetas, de asteroides, a massa de planetas, o diâmetro de planetas e outros. Tá? Agora vamos para uma parte
da física mesmo, que é a parte das fórmulas. Primeiramente, a fórmula da força da gravidade mesmo. Então, aqui eu tenho esse F, aqui é o módulo da força, o valor da força gravitacional, que é o que eu falei lá. O módulo da força gravitacional entre dois corpos é proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Então, aqui a gente tem isso. A força é igual. Aqui eu tenho a constante de gravitação universal, esse número aqui, multiplicado pela massa ativa, multiplicado pela massa passiva. Qual a diferença de massa ativa e massa passiva? Massa ativa é a com maior massa e com a maior força de atração. E a massa gravitacional passiva, ela tem gravidade, ela tem massa, porém ela é atraída. A massa entre o Sol e a Terra, o Sol é a ativa e a Terra é a passiva. E tudo isso está dividido pela distância entre essas duas massas ao quadrado. Ok. A próxima é sobre peso. Muita gente considera peso e massa a mesma coisa, só que não é. O peso nada mais é do que a massa sendo atraída por um corpo maior. Então, para a gente descobrir o peso, como é que a gente faz? Aí aqui tem essa fórmula. Peso é igual a massa ativa, no caso. Aliás, desculpa, a massa passiva, esse M minúsculo é a massa passiva, que é o corpo que está sendo atraído, multiplicado pela gravidade local, que é esse G minúsculo. Não confundam a constante gravitacional com esse G minúsculo. A constante gravitacional é o G maiúsculo. Enfim, a gravidade local. Então, se eu quero descobrir meu peso em Marte, por exemplo, eu vou pegar a minha massa, não meu peso, a minha massa, vou medir minha massa, e vou multiplicar pela gravidade de Marte. Tá, mas agora, como é que eu descubro a gravidade de Marte? A gente já vai ver isso. Só que antes é bom a gente lembrar que o peso depende da gravidade, tanto é que em planetas com maior gravidade, como Júpiter, você seria mais pesado. Em planetas, no caso não é um planeta, mas por exemplo na Lua, num satélite natural, que a gravidade é bem menor, você seria mais leve. Ok, agora, como é que a gente calcula a gravidade local de um planeta, né? A gravidade de um planeta ou estrela. A gente vai falar agora de uma escala planetária, né? Então, para calcular a gravidade de um planeta, é essa fórmula aqui que a gente usa. Então, a gravidade de um planeta ou estrela é igual a constante gravitacional multiplicado pela massa do planeta, ou do corpo, do planeta ou estrela, dividido, aí aqui no caso, é a distância do seu centro. Então, já que é um corpo esférico, a distância que a gente tem da sua superfície até o centro, a gente chama de raio, né? Na matemática, é um círculo, aqui está o centro, aqui está o raio. Então, repetindo, a gravidade de um planeta é a constante gravitacional multiplicado pela massa do planeta dividido pelo seu raio ao quadrado. Então agora vamos fazer um exercíciozinho. Sabendo que a massa da Terra é aproximadamente de 5,972 multiplicada por 10 elevado a 24 e o raio médio é de 6.371 quilômetros, vamos utilizar essa fórmula. Então, a gente já tem a constante gravitacional, que é aquele número lá. A gente tem a massa da Terra e a gente tem o raio médio. Então, é só eu botar na fórmula. Aqui eu tenho a constante gravitacional multiplicado pela massa dividido pelo raio ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a gente tem que a gravidade da Terra é igual a 9,82 metros por segundo quadrado, que é assim que a gente mede.
a unidade de medida. Então, se eu quero saber meu peso na Terra, se eu fosse de outro planeta, por exemplo, eu pegaria a minha massa e multiplicaria por 9,82. Entendido? Ok, então agora vamos só nos atentar que não é só porque um corpo é maior que ele é o único que atrai. Então, se o Sol atrai a Terra atrai o Sol também, só que num nível menor. Assim como a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra também. Agora, vamos simular, né? Então, aqui a gente tem então aqui a gente tem o Sol e a Terra, no caso, né? E eu botei aqui, vou botar em câmera acelerada e aproximar um pouco. A gente vê. Aqui eu posso controlar a massa, tanto da Terra quanto do Sol. Então aqui a gente vê que ela está fazendo uma órbita normal. Na verdade deveria ser mais elíptica, mas enfim. Se eu aumento a massa do Sol, veja que a Terra ela já se aproximou mais. E outra coisa que é importante a gente observar também é que quando ela está perto quando a Terra está perto do Sol, que é o que a gente chama de periélio, a velocidade dela acelera, e quando ela está longe, diminui. Agora, se eu aumentar ainda mais, o que acontece? A Terra se aproxima mais e vai ter um momento. Calma aí, deixa eu diminuir a massa da Terra. Vai ter um momento que ela vai se chocar com o Sol. Por isso que se o Sol ele crescer muito, a gente vai ser atraído para ele, vai ser meio que engolido por ele. Agora, vamos ver esse sistema com a Terra, a Lua e o Sol. Elas orbitando o Sol, no caso. Se eu aumento a massa do Sol, a massa da Terra vai... calma aí, deixa eu fazer de uma maneira mais lenta. Eu vou aumentar a massa do Sol. E vai ter um momento, como a órbita da Terra vai ser mudada, a Lua vai se chocar com a Terra. Entendeu? Então, qualquer mudança na órbita da Terra provoca mudança na órbita da Lua. Então, é basicamente isso. Os outros exemplos que eu mostrar também, vai acontecer a mesma coisa. Se eu aumento a massa da Terra, a Estação Espacial Internacional, né, ela vai se chocar com a Terra. Agora, se eu fizer, por exemplo, deixa eu afastar aqui, se eu diminuir a massa do Sol, o que acontece? O planeta sai voando. Por quê? Porque, assim como quando a massa do Sol cresce, ela se aproxima, quando a massa do Sol diminui, ela se afasta. É aquela coisa, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais longe, menor a força gravitacional. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Muito bom, parabéns. Foi assim, você conseguiu fazer de uma forma que você foi além nessa questão do entendimento do que no treinamento inicial, aquela vez que você apresentou. Você houve um crescimento de apresentação. Parabéns, João. Bom, esse experimento é chamado de As Cores do Permanganato e eu vou mostrar um vídeo de como ele funciona. Bom, primeiramente eu estou botando o pozinho, né, do permanganato e vou misturar com água. Ele tem uma cor violeta. Eu estou misturando com água agora. Aí agora eu vou botar um pouco de vinagre. Não tem uma quantidade certa, você bota meio que a olho assim. E agora eu vou botar água oxigenada, que você vai botando e vai vendo que vai ficando mais claro até ficar incolor.
É isso. Bom, como eu falei, o nome dele é ácido de permanganato e nesse experimento ocorre uma reação de oxirredução, que é uma oxidação, né, que é a perda de elétrons, mais a redução, que é o ganho de elétrons. Na Olivia, oxidação... Lívia, Oi. enquanto você explica, põe um vídeo rodando. Ah, tá, ok. Então, na oxidação, né, o agente oxidante, ou seja, aquele agente que vai perder elétrons, é justamente o permanganato de potássio. Quando você mistura ele com água, que é o que eu fiz agora, ele se dissocia em íon potássio e íon permanganato, que dá essa cor violeta que vocês estão vendo. Além disso, quando você mistura, né, o vinagre mais a água oxigenada, o permanganato que já está ali dentro, né, do potinho, ele vai perder oxigênio e aí ele vai se transformar em íon manganês, que é incolor, que é o que vai acontecer daqui a pouco no vídeo. Então, basicamente, esse experimento é a transformação do permanganato de potássio, que antes era de uma cor violeta, em íon manganês, que vai ficar incolor. É isso. Muito bom, Lívia. Só chamar a atenção aqui do João e da Estela, que são os alunos da USP, a noção que a Lívia fez, João e Estela, do experimento pelo vídeo, que é algo que só é possibilitado pelo esse momento que vive. Porque se fosse para a gente fazer isso no ao vivo, né, não seria possível. E parece que quando ela estava fazendo, parece que ela estava fazendo ao vivo. Não deu diferença ser vídeo ou não ser vídeo mediante esse momento. Isso foi uma criatividade de alguns alunos que tiveram como a Lívia. E entra muito nessa questão dessa feira de ciências remota. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Apesar de não usar o experimento agora, só vou mostrar no final. Share. Vocês estão vendo? Sim. Tá, eu vou falar sobre o ímã e bússola. E vou começar pelo magnetismo. O magnetismo é a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos, e esses objetos damos os nomes de ímãs. Não são apenas os ímãs que possuem magnetismo, mas também os objetos que são atraídos por ele. A química pode explicar esse fenômeno do magnetismo através das forças de polo. Por exemplo, os materiais possuem dois polos diferentes. Quando entram em contato com outros materiais ou polos iguais, eles se repelem. E os polos opostos se atraem. Eu não tenho ímãs em casa, então eu vou explicar com lápis. Vamos fingir que isso aqui são lados de ímãs, para ficar mais fácil. Ímãs, dois lápis rosas, é como se fossem do mesmo lado do ímã. Então, eles vão se repelir. Mas se for lados diferentes, como um lápis rosa e um lápis amarelo, eles vão se atrair. E esse fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético e pode ser considerado um tipo de grandeza. A força do ímã é determinada por essa grandeza. Os próprios átomos são considerados ímãs com polos norte e sul. As bússolas trabalham com base no magnetismo. Então, assim, o ímã se encontra na ponteira das bússolas. Esse ímã estabelece ao seu redor um campo magnético. Quando o ímã é situado em um campo de outro ímã, este tende a se alinhar ao campo de referência. A Terra possui um campo magnético que funciona como referência para o funcionamento da bússola. A bússola é construída a partir de uma agulha equilibrada que tem livre movimento, sendo que a mesma está magnetizada sempre apontando para o polo norte magnético da Terra. Isso acontece por conta da grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, que funciona como um ímã e atrai a agulha magnetizada da bússola. A bússola aponta para o Ártico, porque o Ártico está no extremo norte e a bússola sempre é atraída para o norte. Há muita interação entre a bússola e uma barra de ímã, e a Terra tem uma resposta surpreendente com a interação. Variando a força do ímã, as coisas mudam tanto dentro como fora. Com o medidor de campo, podemos medir como varia o campo magnético. Agora eu vou mostrar o experimento. Então, esse aqui é como se fosse uma bússola e o ímã. Temos como regular a intensidade
Eu vou colocar em 100 para ser bem forte e a gente vê bastante. E a gente pode ver que isso aqui é como se fosse campo magnético. E a gente vê ele se repelindo, atraindo em relação à intensidade. Mas eu vou mostrar com a Terra porque eu acho que é o melhor exemplo possível. A Terra, ela realmente ela tem uns campos magnéticos e os polos que atraem e repelem. E temos como ver pela bússola, que sempre vai apontar para o norte. É isso. Stop share. Professor, você está mutado. Parabéns, Sofia. Vamos abrir Oi. a Estela. Estela, essa é a Estela. Ela é estagiária da USP, que está acompanhando a gente no ensino remoto. E ela vai comentar 2 experimentos. Então, Estela, você pode comentar, por favor, do João e do Eduardo, rapidamente, e depois o João comenta da Lívia e da Sofia. São experimentos sempre interessantes porque dão uma noção maior do mundo em que a gente vive, na verdade, né? Porque tanto a densidade quanto a gravidade estão presentes, assim, na maior parte das coisas. A gravidade está em tudo, no caso, né? Mas a densidade em grande parte das coisas, tipo, quando você vai lavar a louça, você enche a panela de água, você vai colocar outra coisa dentro da panela para ficar dentro da água junto e a água cai para fora. Tipo, se você não para pensar sobre isso, você nunca vai saber o que é, e a densidade explica isso muito bem, né? Porque, no caso, é a densidade. E a questão da gravidade, eu acho isso muito interessante. Sempre gostei muito desse assunto, mesmo na escola. Eu sempre gostava das aulas que explicavam como que o universo funciona, né? Por que as coisas rotam em volta do Sol. Gente, eu acho isso genial. É isso, muito legal. Isso porque você não sabia o que falar, hein, Estela? Obrigado. João, agora falando aí do permanganato, né? E do ímã, da Lívia e da Sofia. A química não é a minha maior praia, mas eu acho que, né, a oxirredução, um tema, eu acho que espinhoso no começo, né? Pra gente que vai começar a fazer química, tá estudando para o vestibular, acho que é um tema que requer uma atenção interessante, né? Eu demorei um pouquinho para ficar um pouco craque passando no vestibular, mas ela faz parte do dia a dia, querendo ou não. A gente, no laboratório de biologia, a gente faz reações químicas de rotina, então, principalmente neutralizações, diluições. Então, às vezes, quando você vai seguir um protocolo, principalmente na fitoquímica, a gente está trabalhando com vários compostos, vários reagentes, e se você não tem nenhuma base, né, química e sabe o que está acontecendo ali, eu acho que você fica totalmente perdido, você não tem um aproveitamento. Então, eu acho que é importante a gente sempre estar contextualizado, mesmo se não vá usar em densidade, em profundidade na sua vida, né? Para mim, ela faz parte da rotina, apesar de eu não estar, hoje em dia, profundamente inserido, né? Dentro desse conteúdo. A respeito do magnetismo, eu acho que esse é um tema assim muito interessante, principalmente como ele evolui para, né, outros tópicos em física, né, como, por exemplo, produção de eletricidade. Eu sempre achei isso muito interessante. Meu pai é engenheiro elétrico e ele sempre brincava comigo com esse tipo de coisa, como campos elétricos e magnéticos em movimento, eles geram força e esse tipo de coisa, assim, sempre me encantou desde que eu era moleque. E eu acho o magnetismo e a gravidade, né, eles são temas que eu acho muito legais e que eles são bem trabalhados, assim, para alunos que, por exemplo, querem fazer a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, que eu participei. Acho que eu faço ela desde o 9º ano, fiz nono, primeiro, até o 3º ano. Eu fui medalhista todos os anos do ensino médio. Acho que para a galera aqui começar a pensar, é interessante, é uma Olimpíada gostosa de se fazer. Ela não é muito difícil e eu acho que ela abre oportunidades, sabe? Ela tem uma fase presencial, que tem uma viagem e
oportunidade de conhecer pessoas novas e gente, assim, muito inteligente, muito interessante. Eu acho que é uma oportunidade legal, porque esses são tópicos que caem bem pesado, né? O campo magnético da Terra, a gravidade e por aí vai. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado. Agradeço também a presença do 8º ano. À tarde a gente vai ter mais uma. E semana que vem eu vou confirmar a data com vocês, assim quando a coordenação liberar essa data possível, de acordo com a disponibilidade que vocês me deram semana passada. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Professor, aqui.